Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 5, verso 31 e verso 32. Na sequência também, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, verso 1 até o verso 9. Diz a palavra do Senhor. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar ou divorciar-se da sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus, capítulo 19, verso 1 ao verso de número 9. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ou permitido ao homem repudiar ou divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Meus irmãos, nós estamos dando sequência a uma série de sermões baseado no preciosíssimo Sermão do Monte, sermão pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos falado aqui incansavelmente que Jesus começa o seu sermão, o Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas são as características do cristão verdadeiro, do cristão genuíno. E Jesus vai dizer que esse cristão verdadeiro, esse cristão genuíno, ele é chamado para ser sal da terra e para ser a luz do mundo. Então, se você, se somos discípulos do Senhor, então nós fomos chamados para sermos sal da terra e a luz do mundo. Não temos como fugir disso. Eu sou cristão. Eu sou um discípulo do Senhor. Mas o meu dia a dia não demonstra isso. Então eu estou equivocado com respeito a essa salvação, com respeito a essa conversão. Porque o discípulo verdadeiro, o cristão verdadeiro, que tem essas características que nós já vimos aqui, ele é chamado para ser sal da terra e a luz do mundo. Agora, como é que esses discípulos do Senhor, como é que eles podem ser esse sal da terra? E como é que eles podem ser essa luz do mundo? Jesus vai dizer no seu Sermão do Monte que é por meio da obediência à palavra dele, a obediência aos seus mandamentos. Quais mandamentos, pastor? Aqueles que nós temos meditado aqui. Ele começa no seu sermão falando sobre o mandamento: não matarás. E ele vai dizer que só o fato de guardarmos aquela ira duradoura em nossos corações por alguém já é um homicídio. Depois Cristo vai dizer também que seu discípulo verdadeiro é chamado para ser fiel, para não adulterar. E não é só no ato, também no coração ou no olhar. E depois de falar sobre o adultério, Cristo vai entrar num assunto, meus irmãos, extremamente importante. Ele começa a falar agora sobre a questão do divórcio. Lemos Mateus, lemos também capítulo 5 e lemos também o capítulo 19, porque há uma
complementação aí com respeito a esse assunto divórcio. E, meus irmãos, eu não sei da sua situação, como é a sua história de vida, eu não sei. A questão, meu irmão, não é olhar para trás lá e dizer para você que você tem que separar do seu casamento atual aqui, para voltar lá no primeiro casamento ou no segundo, não sei, não é essa a ideia. Mas a ideia é entendermos o que Cristo nos diz hoje sobre a questão do divórcio. Quero dizer para os irmãos que nós não estamos considerando tudo que a palavra do Senhor nos diz a respeito do divórcio. Não estamos considerando. Paulo, por exemplo, ele vai falar com respeito ao divórcio. Como, por exemplo, quando um cônjuge se converte, o outro cônjuge não se converte. Paulo diz lá em 1 Coríntios que, nesse caso, se o cônjuge que não converteu quiser se apartar e ir embora, não aceita a postura do cristão de servir a Cristo agora, Paulo diz, então ele pode se apartar. É uma outra exceção que nós vemos, podemos depois meditar isso mais para frente, mas não vamos pensar nisso por enquanto. O que dizer também de pessoas divorciadas, converteram a Cristo e vêm de 1, 2, 3 casamentos? O que dizer a essas pessoas? Segundo a palavra, esses pecados também já foram devidamente perdoados. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos só ler esse texto aqui para nós mostrarmos ou provarmos aquilo que nós estamos falando aqui. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso número 9 a 11. Muito comum hoje as pessoas chegarem à fé cristã já vindo de 1, 2, 3, 4 casamentos. E aí, o que dizer nessa situação a essas pessoas? Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Ou vocês não sabem, Paulo diz, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, olha o verso 11. Alguns de vocês eram assim. Ou seja, algumas pessoas chegaram à fé cristã já vindo de alguns relacionamentos, de algumas práticas de adultério. Paulo diz. Alguns de vocês eram assim, mas, ele diz, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É um assunto que nós queremos colocar um ponto aqui. Então, seu passado lá, de diversos relacionamentos que não deram certos, converteu a Cristo agora, tem um entendimento correto agora, pede perdão das coisas erradas para trás e é daqui para frente, diz a palavra. Bom, considerando isso, agora vamos voltar para Mateus, capítulo 19. Nós estamos pensando com os irmãos, baseado em 3 pontos, esse assunto. Primeiro, o que a lei de Moisés dizia com respeito ao divórcio, foi nosso primeiro estudo. Segundo, o que os fariseus diziam a respeito do divórcio, foi nosso segundo estudo domingo passado. E hoje queremos pensar com os irmãos sobre o que Cristo nos diz a respeito do divórcio. O que Cristo tem a dizer a respeito do divórcio. O que ele diz, o que ele nos ensina a respeito do divórcio. E a primeira coisa que Cristo vai nos dizer aqui, meus irmãos, com respeito ao divórcio, nesse embate, nessa discussão aqui, nesse diálogo com os fariseus, a primeira coisa que Cristo vai dizer é que o divórcio não faz parte do projeto original da família. O divórcio não faz parte do projeto original da família. Por favor, olhe o capítulo 19, verso número 4 ao 6. Quando os fariseus dizem, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus, é lícito, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele pode. Olhe como Cristo trata essa situação. Verso 4. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, a primeira coisa que Jesus diz sobre o divórcio é que ele não faz parte do projeto original da família. Não faz parte. Por favor, abra sua Bíblia também em Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Esse texto que Cristo cita lá. Portanto, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, a primeira coisa que Cristo diz a respeito do divórcio é que ele não faz parte do projeto original da família. Podemos tirar daqui, meus irmãos, dois princípios. Primeiro, a família é constituída da união entre um homem e uma mulher. Segundo o padrão divino do Deus Criador, a família ela é constituída da união entre homem e mulher, diz o texto. Por isso o homem deixa seu pai, deixa sua mãe e se une à sua mulher. Então, a primeira coisa que Cristo nos ensina aqui, meus irmãos, é que a família é constituída dessa união entre homem e mulher. Embora se diga muita coisa ao contrário a isso, se pode crer naquilo que as pessoas acharem que devem crer, mas quando partimos do princípio o que a Escritura nos diz, o que o Deus Criador nos diz a respeito da família, na perspectiva cristã, ela é formada da união entre homem e mulher, ponto final. Ponto final. É a primeira coisa que Cristo nos diz sobre a família. O seu projeto original é assim. Agora, uma segunda coisa que Cristo nos diz a respeito da família é que essa família é permanente. Permanente. Por quê? Olha o que o texto nos diz. Por isso o homem deixa a seu pai, a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois agora o quê? Uma só carne. Aqui o X da questão é essa frase, une a sua mulher. A ideia aí, meus irmãos, é colar. É como se você pegasse os papéis lá, colasse as duas folhas, depois unisse esses papéis. Agora não são mais dois, agora é um papel só. Tente separar esses papéis. Tente separar. O que vai acontecer? E eles irão rasgar, porque é impossível separá-los agora. Estão colados, não são mais dois, um só. É essa a ideia lá, à luz do original, que Cristo nos diz. Então, o casamento é o quê? Permanente. Diante de Deus, quando há o casamento, não são mais duas pessoas, é uma só. É isso que o texto fala. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Então o casamento, na perspectiva cristã, é permanente. No padrão original, permanente. O divórcio, então, segundo Cristo, não faz parte da perspectiva cristã. Se você é uma pessoa cristã, genuíno, já teve um encontro genuíno com o Senhor, olha, risque da sua vida essa questão da palavrinha divórcio. Não faz parte do projeto original do Deus Criador da família. Não faz parte. Vamos voltar para Mateus, para o capítulo 19. Depois de Cristo falar, meus irmãos, que a família é constituída da união entre o homem e mulher, e que essa união é permanente, aí, meus irmãos, os fariseus questionam Jesus. Vamos ler aí, verso número 7. Os fariseus perguntaram quando? Depois de Cristo responder, dizer como que é o casamento na perspectiva divina, do Deus Criador. Depois de ele falar, olha, é até que a morte os separe. O casamento é permanente.
Depois de ele falar isso, aí os fariseus perguntam: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Senhor, se é assim, se o casamento é permanente, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e divorciar? Aí, meus irmãos, vem a segunda afirmação de Cristo com respeito ao divórcio. Primeira, que ele não faz parte do projeto original. A segunda afirmação de Cristo é que o divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza do coração do homem. É a segunda coisa que Cristo diz a respeito do divórcio. Verso número 8. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. É a segunda coisa que Cristo diz a respeito do divórcio. Que a lei de Moisés permitia, mas não ordenava o divórcio. Que desde o princípio, lá como nós lemos agora em Gênesis, a ideia é da união permanente, até que a morte os separe. Agora, então, por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do coração do homem, das fraquezas, das inclinações da natureza humana. Depois de falarmos sobre isso aí, meus irmãos, agora Cristo vai dizer a terceira coisa a respeito do divórcio. A primeira, recapitulando, o divórcio não faz parte do projeto original. Segunda coisa, o divórcio foi permitido por Moisés por causa da dureza do coração do homem. E terceira coisa, a infidelidade conjugal é a única razão para um possível divórcio. São as três coisas que Cristo diz a respeito do divórcio. Olha o verso 9, capítulo 19, verso número 9. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar ou divorciar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Terceira coisa que Cristo diz a respeito do divórcio, que a única exceção é a infidelidade conjugal para um possível divórcio. A única exceção, deixada por Cristo. Incompatibilidade de gênero. É base? Não é. E se separar por incompatibilidade? Se separar e casar de novo, comete adultério, segundo Cristo aqui. É isso que ele está falando. Olha o texto novamente. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar ou divorciar a sua mulher, não sendo, ou seja, a causa não é a infidelidade conjugal, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Por quê? Ainda está ligado no padrão divino àquele relacionamento anterior. Então não pode separar, não pode divorciar-se. A única razão ou exceção é a infidelidade conjugal. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, segundo ele, ou seja, segundo Cristo, só existe um motivo para o divórcio. E esse motivo é a infidelidade conjugal por parte de qualquer dos cônjuges. Meus irmãos, percebem a seriedade que é a questão da fidelidade conjugal? De sermos fiéis ao cônjuge, nós casados aqui, os jovens, como é sério a questão da fidelidade, porque é a única exceção para um possível divórcio. Única exceção. Não havendo perdão, a única exceção. Que o caminho ainda é do perdão, da reconciliação, mesmo havendo fidelidade conjugal. Mas como que isso é tão sério, a infidelidade é algo tão sério, machuca tanto, que é a única exceção deixada aqui por Cristo para um possível divórcio. Por isso não podemos brincar com essa questão do adultério. É o assunto anterior que nós meditamos aqui alguns meses atrás. Por isso é importante eu e você prezarmos muito pela fidelidade, primeiramente a Deus, para consequentemente a fidelidade também ao cônjuge. Porque se tem uma coisa doída é a questão do adultério. O Dr. Martin Lloyd-Jones ele vai dizer que a permissão do divórcio por infidelidade conjugal
É porque o elo foi quebrado. Quando os dois se casam, os dois se tornam uma só carne. Se uniu a outra pessoa, agora esse elo foi quebrado, porque agora uma terceira pessoa entrou aí. Por isso o elo foi quebrado. Por isso é permitido um divórcio. Não ordenado, mas permitido. Agora, meus irmãos e amigos, Cristo é a nossa autoridade com respeito à família. Cristo é a nossa autoridade. Vivemos dias em que muita gente fala a respeito de família. Muita gente fala. Fala uma coisa, fala outra coisa. E nós muitas vezes estamos com nossa mente cheia de conceitos mundanos. Fulano falou, Beltrano falou com respeito à família. Mas Cristo, meus irmãos, é quem é a nossa autoridade relacionada à família ou qualquer outro assunto. E o que ele diz relacionado à família? Primeira, que o divórcio não faz parte do projeto original. Não faz parte. Foi permitido por Moisés em algumas situações, mas não faz parte. Temos que entender isso e internalizar isso. Nós, enquanto cristãos, temos que internalizar isso. E, portanto, rasgar da nossa agenda essa questão de divórcio. Pastor, no meu passado lá eu até cometi o divórcio, já divorciei. Tudo bem, seu passado lá atrás. Agora é daqui para frente, meu irmão, minha irmã. Agora daqui para frente até que a morte separe. A não ser, Deus nos livre e nos guarde na questão de um adultério aí. Uma fidelidade conjugal. A não ser. Mas no mais, o princípio é até que a morte os separe. Primeira coisa que Cristo nos diz, o divórcio não faz parte do projeto original. Segundo, a lei de Moisés foi permitida por causa da dureza do coração do homem. E terceira, a infidelidade conjugal é a única exceção, a única. Porém, o caminho ainda é do perdão. John Stott, quero convidar você a prestar atenção nessa frase de John Stott, parafraseando um pouco o que John Stott disse sobre esse assunto. Ele falando assim que depois de muitos anos pastoreando, ele adotou um princípio. Nunca falar sobre divórcio com um casal que queira divorciar-se, antes de abordar outros dois assuntos. O casal chegou e quer falar sobre divórcio com ele. Ele falou, não aceitava. A não ser se o casal topasse conversar primeiro sobre dois outros assuntos. Então ele diz mais ou menos assim: antes de falar sobre o divórcio, devemos falar sobre dois outros assuntos, isto é, casamento e reconciliação. O que a Bíblia nos diz sobre o casamento, o que é o casamento na perspectiva cristã, a família, o que é, depois, o que a Bíblia nos diz sobre reconciliação, sobre perdão. O que a Bíblia diz sobre isso? Depois de estudar bem esses dois assuntos, dificilmente um casal cristão vai chegar a divorciar-se. Se entender bem o casamento, se entender bem a reconciliação. Dificilmente. Irmãos e amigos, como tem sido o nosso modo de pensar em relação ao divórcio? Como tem sido? Meus irmãos, não tem sido tão comum essa ideia de casar, se não der certo, separa. Vamos casar, se não der certo, você não separa. É o conceito, meus irmãos, lá de fora. Porém, meus irmãos, não pode ser o nosso modo de pensar aqui dentro. Nós temos que internalizar, meus irmãos, que o princípio cristão da família, do casamento, é permanente. É até que a morte os separe. Os mais jovens aqui, quero convidar você, meu irmão, os adolescentes, a internalizar esse princípio. Está namorando, vai casar. Olha, é até que a morte os separe. Ore bem antes. Peça muito para Deus abençoar, ajudar nessa difícil tarefa de encontrar alguém. Coloque isso diante de Deus. Eu sempre digo para os meus adolescentes que eu e a Patrícia, nós oramos muito antes de nos casarmos. Primeiro, antes de namorarmos pedindo para Deus nos direcionar. Depois, durante os 6 anos e 2 meses de namoro, tem um tempinho longo, né? Depois de 6 anos e 2 meses de namoro, nós sempre oramos, pedindo a Deus confirmação. Senhor, é isso mesmo? O Senhor tem para nós? O
Sou eu a pessoa para ela? Ela é a pessoa para mim, Senhor? É isso mesmo, Senhor. Se for que o Senhor confirme isso dia após dia. Se não for, também nos mostre que não é isso, estamos dispostos a romper com isso. Tem misericórdia, nos ajude, nos direcione quanto a isso. Depois nos casamos no civil, aí nunca mais acabou, fiz essa oração. Acabou, ponto final nessa oração. Aí a confirmação já foi feita, né? Mas meu irmão, minha irmã, meu adolescente, meu jovem, antes de casar, peça a confirmação do Senhor, orientação do Senhor. Senhor, é isso mesmo, Senhor? É isso mesmo que o Senhor tem para mim? É essa pessoa, Senhor? Deus confirmando, agora é até que a morte os separe. Agora, duas pessoas cristãs, de fato, dispostas a viver segundo o padrão do Senhor, não tem como esse casamento não funcionar, não dar certo, não melhorar, não tem como. Eu sempre digo, meus irmãos, que a causa de atritos, conflitos familiares é porque a vida espiritual que não vai bem. É incrível. Quando eu começo a me afastar do Senhor, é incrível como me torno complicado para relacionar lá em casa, com a esposa, com os filhos, e vice-versa. Quanto mais próximo do Senhor, mais nos relacionamos bem com o nosso próximo, seja ele quem for. Por quê? Evidenciamos o quê? O fruto do Espírito, meus irmãos, natural isso. Imagine, meus irmãos, o casal lá, o esposo e a esposa, ambos cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Olha esse casamento abençoado. Vai ter o que nesse casamento, nessa família? Olha, meus irmãos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso vai habitar naquele casamento, naquela família. Agora imagine um lar, meus irmãos, onde os dois estão distantes do Senhor, ou um dos dois estão distantes do Senhor. Vai prevalecer o quê? As obras da carne. Ira, raiva, discussões, facções, inveja, glutonaria, impurezas, adultérios e coisas dessa natureza. Por quê? Por causa da natureza mais pecaminosa. Então, meu irmão, minha irmã, tem conflitos em casa? Primeiramente, olhe para o seu coração. É você com Deus que não está bem. Não é com o cônjuge. É com Deus. Resolve com Deus primeiro, depois você vai ver como com os cônjuges vai ser mais fácil lidar. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a curvar sua cabeça para nós orarmos. Convidar você a orar pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa. Talvez você esteja alimentando no seu coração pensamentos de separar, de divorciar-se, de acabar com o seu casamento. Então, meu irmão, minha irmã, coloque o seu casamento diante do Senhor. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos. Todo divórcio tem as suas consequências. Talvez você precise pedir perdão por erros lá atrás, no passado. Talvez hoje viva consequências de decisões erradas lá atrás. Eu quero convidar você a pedir perdão a Deus pelas decisões erradas tomadas, mas peça ao Senhor que lhe ajude daqui para frente a andar segundo a vontade do Senhor. Internalize o princípio divino. A família, na perspectiva cristã, é constituída da relação ou da união entre um homem e uma mulher, e essa união é permanente, é até que a morte os separe. Peça ao Senhor que lhe ajude a internalizar isso, e aí então a lutar pela sua família, por um convívio melhor, por um relacionamento melhor. Ore ao Senhor, coloque sua vida, sua família diante do Senhor neste momento em oração. Oremos e falemos com o Senhor.